o aniversário que virou um espelho. O restaurante estava cheio daquele brilho falso que só os lugares caros conseguem ter. Talheres de prata alinhados com precisão cirúrgica, taças de cristal que refratavam a luz das velas como diamantes baratos, e o sorriso do meu marido, aquele mesmo que eu conhecia há 10 anos, agora direcionado para a mulher sentada 2 mesas à frente. Era nosso aniversário de casamento. Ou pelo menos era isso que constava no convite que ele mesmo havia mandado imprimir em papel marfim, com letras douradas que pareciam zombar de mim agora. Eu tinha vestido o vestido azul que ele disse adorar, aquele que marcava a cintura e deixava meus braços à mostra, como se a exposição da minha pele pudesse competir com o jeito como os olhos dele se iluminavam toda vez que ela ria. Ela era magra demais, daquele tipo que parece feito para ser admirado em molduras, não em vida real, cabelos loiros presos num coque impecável, unhas vermelhas como um aviso. Não era bonita no sentido clássico, seu nariz era afiado demais, os lábios finos demais, mas tinha aquele ar de quem sabe exatamente o poder que exerce. E meu marido com seu terno Armani e o relógio que ganhará por mérito profissional no ano passado não tirava os olhos dela. Você não vai provar o vinho? Perguntei, girando a taça entre os dedos. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Ele piscou como se só então lembrasse que eu estava ali. Um sorriso automático, daquele tipo que se dá para o garçom quando se pede a conta. Desculpa, amor. Só a distraidão do trabalho. Trabalho, repeti, seguindo seu olhar até a mesa dela. A mulher agora brincava com o garfo, os dedos longos traçando círculos no ar, como se desenhasse algo invisível só para ele. É, a Laura, nova diretora de marketing. A gente tem que alinhar algumas coisas. Laura. O nome saiu da minha boca como um veneno doce. Que interessante. Você nunca mencionou que a nova diretora de marketing era tão próxima. Ele engoliu em seco. O garçom chegou com os pratos filé mignon para ele, salmão para mim como sempre, e por um segundo, meu marido pareceu aliviado com a interrupção. Mas eu não ia deixar barato. Sabe, eu estava pensando, falei, cortando o peixe com uma precisão que me surpreendeu. 10 anos é muito tempo, não é? Tempo suficiente para conhecer uma pessoa, para saber quando ela está mentindo. Seu garfo parou a meio caminho da boca. O que você quer dizer? Que você acha que eu não percebi? Minha voz baixou, mas não perdeu a firmeza. Os jantares que acabam tarde, as mensagens que você apaga antes que eu veja, o cheiro dela no seu casaco quando você diz que veio direto do escritório. Ele não respondeu. Não precisava. Seu silêncio era confissão. O pior não é você trair, continuei, tomando um gole do vinho que ele nem tinha provado. É você fazer isso hoje, no dia que deveria ser sobre nós. Como se eu fosse tão pouco que nem a fachada você conseguisse manter por uma noite. Seus dedos tremiam levemente ao redor do copo. Pela primeira vez em meses ele não tinha uma desculpa pronta. Não tinha um sorriso fácil. Só tinha a verdade, nua e feia, refletida nos meus olhos. Ele começou, mas parou. Não havia nada a dizer. E foi aí que entendi, não era sobre ela. Nunca foi. Era sobre ele. Sobre um homem que depois de uma década, ainda não havia aprendido que o amor não é um troféu a ser conquistado e descartado. É uma escolha. E ele tinha feito a dele. Devolvi o copo à mesa com um estalo suave. O som ecoou entre nós como um ponto final. Feliz aniversário, querido, disse, levantando-me com a elegância que ele sempre elogiou, mas nunca mereceu. Espero que valha a pena. E saí, sem olhar para trás, enquanto o restaurante inteiro parecia prender a respiração. A porta do restaurante fechou-se atrás de mim com um clique surdo, como se o mundo inteiro conspirasse para marcar aquele momento. O ar frio da noite bateu em meu rosto, mas não ardeu tanto quanto a humilhação queimando por dentro. Não chorei. Não gritaria. Não daria a ele o prazer de me ver desmoronar. Caminhei até o ponto de táxi sem pressa, os saltos batendo no asfalto molhado com uma precisão quase militar. A chuva fina que caía desde o início da noite agora se transformava em um véu espesso, borrando as luzes da cidade em manchas douradas e vermelhas. Um carro parou à minha frente, o motorista baixando a janela com uma expressão de preocupação genuína. A senhora está bem? Precisa de ajuda? Olhei para ele, um homem de meia idade com rugas profundas ao redor dos olhos, o tipo de pessoa que já havia visto dor suficiente para reconhecê-la nos outros. Sorri, um gesto mecânico ensaiado em anos de jantares corporativos e sorrisos forçados para câmeras. Estou otimamente, entrando no carro antes que ele pudesse insistir. Leve-me para o Hotel Bellevue. O motorista assentiu, mas não sem antes lançar um último olhar pelo retrovisor, como se esperasse que eu desmoronasse a qualquer momento. Não desmoronaria. Não ali.
Não por ele. O trajeto foi um borrão de faróis e sombras. Pensei em todas as vezes que havia justificado seus silêncios, suas ausências, suas mentiras por omissão. Ele está ocupado com o trabalho. Homens são assim mesmo. Talvez eu esteja exigindo demais. Quantas desculpas uma pessoa é capaz de engolir antes de perceber que está se afogando nelas? O hotel surgiu à frente imponente, com suas fachadas de mármore e janelas iluminadas como olhos vigilantes. Paguei a corrida sem esperar pelo troco e entrei no saguão, onde o ar-condicionado me envolveu como um manto gelado. O recepcionista, um jovem de terninho impecável, levantou os olhos com um sorriso profissional. Boa noite, senhora. Em que posso ajudá-la? Tenho uma reserva. Sofia Varela. Ele digitou algo no computador, e seu sorriso vacilou por uma fração de segundo. Ah, sim. Quarto 702. Já está tudo pronto. Hesitou. Acompanhante? Não respondi secamente. Estarei sozinha. O elevador subiu em silêncio, e eu me vi no reflexo das portas de aço. Cabelo ainda impecável, vestido ajustado ao corpo, maquiagem intacta. Uma máscara. Sempre fui boa em usá-las. Quando a porta do quarto se fechou atrás de mim, finalmente permiti que os ombros caíssem. O apartamento era espaçoso, com uma cama king size coberta por lençóis de cetim e uma janela enorme que enquadrava a cidade como um quadro vivo. Sobre a mesa, uma garrafa de champanhe em um balde de gelo e 2 copos. Claro, ele havia reservado o quarto. Provavelmente imaginara que a noite terminaria aqui, entre lençóis caros e promessas vazias. Peguei a garrafa pelo gargalo e caminhei até a janela. A cidade pulsava lá embaixo indiferente. Abri a rolha com o estalo seco e levei a garrafa aos lábios, bebendo diretamente, sem elegância, sem cerimônia. O líquido gelado queimou minha garganta, mas era uma dor boa. Uma dor que eu havia escolhido. Deixei a garrafa na mesa de cabeceira e tirei os sapatos, um de cada vez, sentindo o alívio do peso sendo retirado. Depois o vestido. Fiquei só de lingerie, observando meu reflexo no espelho do armário. Marcas que não estavam ali há um ano. Olheiras que nenhuma base conseguia esconder completamente. Uma mulher que havia se perdido tentando ser tudo para alguém que não merecia nem metade. Peguei o celular da bolsa. 3 mensagens não lidas. 2 do escritório. Uma dele. Sofia, me desculpe. Precisamos conversar. Apaguei sem responder. Em seguida, bloqueei o número. O quarto tinha uma banheira de hidromassagem junto à janela. Enchi-a com água quente, joguei sais de banho até a espuma transbordar e afundei-me nela, fechando os olhos. A água queimava a pele, mas era um lembrete, eu ainda estava viva. Ainda podia sentir. Ainda podia escolher. Quando a água começou a esquentar, saí da banheira e me enrolei em um roupão macio do hotel. No armário, encontrei um bloco de papel e uma caneta. Sentei-me à escrivaninha e comecei a escrever, não uma carta para ele, que diabo, ele não merecia minhas palavras, bate uma lista. Uma lista de tudo que havia adiado, ignorado ou abandonado por causa daquele relacionamento. Aulas de pintura, viagem à Patagônia, aprender francês, terminar o romance, cortar o cabelo curto. Comprar aquele apartamento à beira-mar. A caneta riscava o papel com uma determinação que há muito não sentia. Cada item era um tijolo na reconstrução de algo que havia sido demolido aos poucos, sem que eu percebesse. Deitei na cama, a lista ao meu lado. O champanhe havia me deixado sonolenta, mas não o suficiente para apagar os pensamentos. O que eu quero agora? Não a resposta que daria a ele ou aos amigos ou à minha mãe. A resposta verdadeira. Fechei os olhos e pela primeira vez em anos, não sonhei com ele. Sonhei com o mar. A manhã seguinte chegou com uma luz diferente, como se o sol tivesse ajustado seu ângulo só para mim. Acordei com o gosto salgado na boca, resquício do sonho que ainda grudava na pele. O lençol estava amassado ao meu lado, onde a lista havia caído. Peguei e reli os itens e dessa vez não doeu. Era só tinta sobre papel, mas pesava menos. Vesti uma camiseta velha, aquela que ele odiava por causa das manchas de tinta, e fui até a cozinha. O café borbulhava na cafeteira italiana, o cheiro se misturando ao do pão torrado que eu havia esquecido na torradeira. Queimei os dedos ao pegá-lo, mas não soltei. Era um tipo de dor que eu podia controlar. Enquanto comia em pé, encostada na pia, olhei pela janela. O prédio em frente tinha uma sacada com gerânios vermelhos, flores que eu mesma havia plantado anos atrás, antes de tudo virar rotina. Alguém as regava ainda. Isso me bastou para decidir. Às 10 da manhã, estava na imobiliária. A mulher atrás do balcão tinha sobrancelhas perfeitamente desenhadas e um sorriso que não chegava aos olhos. Perguntou o que eu procurava, e eu respondi sem titubear. O apartamento à beira-mar.
Não o da lista, aquele era um sonho antigo, amarelado pelas páginas de revistas de decoração. Queria outro, qualquer um, desde que ouvisse as ondas quebrando na areia enquanto tomava café. Ela digitou algo no computador, franziu a testa, e então me olhou como se estivesse medindo minha seriedade. Temos uma unidade em Itapuã. Pequena, mas com varanda direto para a praia. Precisa de reforma. Perfeito, disse eu. Assinei os papéis na hora, sem ligar para as cláusulas ou os juros. O dinheiro da herança da avó, guardado por anos para emergências, finalmente teria uso. Quando saí de lá com a chave na mão, senti o peso do metal quente contra a palma. Não era um apartamento. Era uma porta. No caminho para casa parei numa loja de tintas. Comprei pincéis novos, telas em branco, um cavalete de madeira que cheirava a resina. O dono do lugar, um homem de mãos manchadas de azul, me olhou com curiosidade quando pedi a cor mais viva que tivesse. Tem esse vermelho aqui, senhora. Parece sangue, mas é alegre. Levo, disse eu. Cheguei em casa e joguei tudo no chão da sala. Abri a tinta, mergulhei o pincel e passei um traço largo na parede, sem planejar, sem medir. O vermelho escorreu um pouco, manchando o rodapé. Não me importei. Pintar por cima seria mais fácil do que apagar. À noite, sentada no meio do caos com as mãos sujas e o cabelo presos em um coque desleixado, liguei para a agência de viagens. A voz no telefone era jovem e entediada. Patagônia? Em agosto. Tem um grupo saindo daqui a 3 semanas, mas as vagas estão quase esgotadas. Reserve uma para mim. Silêncio. A senhora quer que eu verifique os detalhes? Itinerário, valores, esse tipo de coisa? Não. Só reserve. Desliguei antes que ela pudesse perguntar mais. O passaporte estava na gaveta, junto com a certidão de nascimento e uma foto minha aos 7 anos, sorrindo com dentes faltando. Guardei tudo na bolsa junto com a lista. Não precisava mais dela, mas também não ia jogar fora. Algumas coisas são como cicatrizes, não doem, mas é bom lembrar que existiram. Naquela noite sonhei de novo com o mar. Dessa vez, porém, não era só água e horizonte. Havia um barco pequeno de madeira gás pelo sal, e eu estava nele, remando sem pressa. Não sabia para onde ia, mas o ritmo das ondas me dizia que não importava. O importante era não parar. O café da manhã ficou intocado sobre a mesa. O cheiro de pão torrado e manteiga se misturava ao aroma úmido da chuva que começava a bater nas janelas. Vestida ainda com a camisa de dormir, olhei pela vidraça e vi as gotas escorrerem devagar, como se o tempo também tivesse decidido desacelerar. Não havia pressa. Não mais. O táxi chegou pontual, como sempre. O motorista, um homem de bigode grisalho e mãos calosas, não fez perguntas quando lhe entreguei a mala pequena e a bolsa. Só assentiu, guardou tudo no porta-malas e abriu a porta traseira. O rádio tocava uma canção antiga, algo sobre partidas e promessas não cumpridas. Fechei os olhos por um instante e deixei que a melodia me envolvesse, como um abraço que não pede permissão. No aeroporto, as luzes brancas e o burburinho das vozes criavam uma atmosfera de expectativa. Crianças correndo, casais se despedindo, viajantes solitários com olhares perdidos nos painéis de embarque. Eu não pertencia a nenhum desses grupos. Não chorava, não sorria, não procurava ninguém. Apenas seguia em frente, passaporte e bilhete na mão, até o balcão de check-in. A atendente, uma mulher de cabelos presos em coque apertado, digitou meus dados com eficiência mecânica. Seus dedos batiam nas teclas como se estivessem tocando um piano silencioso. Voo noturno, disse ela sem levantar os olhos. Porta de embarque fecha em 40 minutos. Obrigada. Não havia mais nada a dizer. Peguei a passagem e o cartão de embarque, e me afastei antes que ela pudesse oferecer um boa viagem automático. Não queria sorte. Só queria chegar. O avião decolou às 22h37, cortando a noite como uma lâmina. Pelas janelas, as luzes da cidade se transformaram em pontos brilhantes, depois em nada. Só escuridão e estrelas, tão distantes que pareciam não pertencer ao mesmo mundo. Apertei as mãos contra os braços da poltrona, sentindo o leve tremor da aeronave, e respirei fundo. Não era medo. Era algo mais antigo, mais profundo, como o primeiro mergulho em água fria. Ao meu lado, um homem de terno dormia com a cabeça inclinada para trás, a boca entreaberta. Do outro lado do corredor, uma mulher lia um livro com capas gastas, os dedos marcando as páginas como se temesse perdê-las. Ninguém falava. Ninguém olhava para ninguém. Éramos todos estranhos, unidos apenas pelo mesmo destino temporário. Fechei os olhos e mais uma vez, o mar voltou. Dessa vez, porém, não estava sozinha no barco. Havia uma sombra à proa, uma figura que não vira o rosto, mas cuja presença era tão familiar quanto o cheiro de sal no ar.
Não perguntei quem era. Não importava. Sabia apenas que quando acordasse estaria mais perto. O avião pousou em solo estrangeiro com um solavanco suave. O ar que entrou pela porta aberta era quente e úmido, carregado de um perfume doce e terroso que não conseguia identificar. Desci as escadas de metal com a mala na mão, os pés tocando o asfalto pela primeira vez em horas. Não havia ninguém me esperando. Não havia placas com meu nome. Só o céu imenso, de um azul tão intenso que parecia falso, e o som das ondas quebrando ao longe. Um ônibus velho e colorido levava os passageiros até o saguão do pequeno aeroporto. Dentro, o ar-condicionado lutava contra o calor, sem muito sucesso. Peguei minha mala, passei pela alfândega com um aceno distraidamente educado do funcionário, e saí para a rua. O táxi que me levou dali era aberto, um daqueles carros antigos com bancos de vinil rachado e um rádio que só pegava estações locais. O motorista, um homem magro de sorrisos fáceis, falou algo em um dialeto que não entendi. Apontei para o papel onde havia anotado o endereço, um nome de rua e um número, nada mais. Ele assentiu, ligou o carro e partimos. As ruas eram estreitas, ladeadas por casas baixas de cores vivas e varandas cheias de plantas. Crianças brincavam na calçada, mulheres conversavam às portas, homens jogavam dominó sob a sombra das árvores. Todos me olhavam com curiosidade discreta, sem hostilidade. Era como se soubessem que eu não pertencia àquele lugar, mas não se importassem. Quando o carro parou, paguei com notas amassadas que tirei da bolsa sem contar. O motorista agradeceu com um gesto e eu desci. Na minha frente, uma casa branca com persianas azuis e um pequeno jardim cheio de buganvílias. A porta estava entreaberta. Empurrei-a devagar. O chão de madeira rangeu sob meus pés. Dentro, o cheiro de madeira envelhecida e tecido limpo. Uma mesa de centro sustentava um vaso com uma única flor branca e simples. No canto, uma cadeira de balanço se movia levemente, como se alguém tivesse acabado de se levantar. Dei um passo. Depois outro. E então ouvi o mar de novo, não em sonhos, não em memórias, mas bem ali, do outro lado da janela aberta. A areia branquíssima, a água turquesa, o horizonte sem fim. Tirei os sapatos e deixei-os perto da porta. Não havia malas para desempacotar, não havia pressa para nada. Só o barco, ancorado perto da praia, balançando suavemente com as ondas. E desta vez, eu não estava sonhando.